Oi, gente, tudo bem? Então, tá. Vamos começando, então, né, a nossa disciplina de estágio 3. Como eu havia dito para vocês na webconferência e também na primeira videoaula, né, para hoje, o que eu tenho programado para vocês é explicar um pouco sobre o planejamento, né? A gente vai falar sobre planejamento neste módulo e no módulo 2, né? Porque a atividade, né, que vocês têm para o módulo 2 são 3 planejamentos das 3 primeiras aulas de vocês, tá? Eu vou pedindo aos poucos, assim, no módulo 4 mais alguns e no módulo 6 os últimos, que é justamente para vocês irem fazendo, né? E de repente depois vocês já, lá por abril, mais ou menos, vocês já estarão começando, né, os estágios. Então, vocês já iniciam tendo alguns planejamentos já lidos, né, corrigidos. Bem, mas antes de fazer aquele planejamento que vocês já conhecem, que vocês fizeram no semestre passado, o que eu vou pedir para vocês é uma organização, tá? Uma organização que eu dei um nome, né, de planejamento amplo, né, de estágio. Esse documento é muito parecido, quem conhece um plano de ensino vai ver algumas semelhanças, tá? Eu optei por não pedir para vocês elaborarem um plano de ensino, tá? Para o estágio de vocês, porque eu acho que é um pouco, digamos assim, exagerado, né? Porque a escola possui um plano de ensino. O professor, né, titular da turma em que vocês estarão ocupando, possui um plano de ensino. O nosso plano, né, ou seja, nosso planejamento, ele tem que estar de acordo com esse plano de ensino da escola, certo? Então, o estagiário ele não tem assim uma autonomia de preparar um plano de ensino que seja alheio, né, ao que a escola solicita, o que a escola está fazendo. Então, simplesmente por isso, eu não estou pedindo, não vou pedir para vocês elaborarem um plano de ensino. No entanto, é importante, é muito importante que a gente tenha, antes de fazer o planejamento processual, aquele planejamento de aula a aula, é extremamente importante que a gente tenha assim, uma noção panorâmica de início, meio e fim, tá? O que nós vamos fazer, né? E como a gente vai fazer. Então, eu preparei um documento para vocês, que eu intitulei de Planejamento Amplo de Estágio, tá? Está nessa segunda tarefa do módulo, ou melhor, está na tarefa do módulo 2, que vocês podem ver. Aqui eu trouxe em lâminas, né, para colocar na videoaula, para vocês irem acompanhando e eu vou explicando passo a passo de cada um desses itens aqui. Bem, vocês podem ver que ele é muito parecido com o plano de aula. Tá? Até porque eu utilizei aquele formato, aquele modelo ali mesmo do plano de aula para elaborar esse documento. Ele não é um planejamento detalhado quanto à metodologia, quanto aos procedimentos que vocês farão aula a aula. Não. Esse é um plano, digamos assim, mais panorâmico, mais global, né? Que vai, onde aqui vocês vão colocar o que vocês vão fazer durante essas 10 aulas de vocês. Bem, o que vocês vão usar, então? Bem, ali tem um cabeçalho, onde vocês, a ciências, né, a área do conhecimento, ciências humanas já está preenchido, o componente curricular que é a filosofia. Depois, o professor, vocês vão colocar o nome de vocês, não é o professor titular da turma, tá? É o nome de vocês e o telefone, né, de vocês. Muito bem. Depois, o item 1, né, da contextualização, vocês vão caracterizar a escola. Bom, vocês vão colocar qual é o endereço da escola, o telefone, o nome da diretora, o nome do professor titular, né? Então, são os dados, né, necessários. Vocês podem utilizar aquela caracterização da escola que vocês já têm, porque vocês já fizeram um planejamento, um plano de aula no semestre passado. Então, vocês podem utilizar aquela mesma caracterização da escola que vocês utilizaram e complementem com esses dados, ok? Bom, depois vocês vão colocar qual é o ano que vocês vão trabalhar e a turma,
né? Por exemplo, primeiro ano, turma 101 ou 1C, ou não sei qual é a nomenclatura que a escola utiliza, né? Mas então, especificar qual é o ano e a turma, né? Caracterização da turma. Como é essa turma? Que turma é, né? Bom, isso talvez vocês não conheçam muito a turma, certo? Por quê? Ano passado vocês fizeram, né, algumas observações, mas quem optar por fazer o estágio no primeiro ano de ensino médio, não observou turmas do nono, né? Observou turmas de ensino médio. Então, esses alunos que estarão agora no primeiro ano, vocês possivelmente não conhecem. Então, mas é importante que vocês tenham, assim, alguns dados que possam explicar para vocês quem é essa turma. Bem, no decorrer do contato, né, de vocês com a turma, vocês já vão ter alguns dados, né, maiores, melhores, mais qualitativos, né, para poder ter essa caracterização. E aí depois vocês complementem, tá? A carga horária, então, possivelmente seja um período semanal, tá? A carga horária, eu quero que vocês coloquem quantos períodos semanais são a filosofia e no total, então, de 10 períodos. Então, no caso de ser um período semanal, vocês vão colocar, então, um período semanal e ao lado total, tá? Então, que esse planejamento amplo, ele tem, na verdade, uma carga horária de 10 horas, tá? Se vocês acham que vão fazer um estágio que vocês vão poder ocupar mais de 10 horas, vocês podem colocar, tá? Mas ali eu quero que apareça, tá? A quantidade de carga horária que vocês vão trabalhar nesse planejamento amplo, tá? Eu solicitei que vocês trabalhassem, na webconferência eu expliquei, tá? Que são 20 horas o nosso estágio, tá? Estágio de 20 horas. No entanto, em sala de aula, nós, em razão da demanda e em razão também das modificações do ensino médio, principalmente que reduziu a carga horária da disciplina, nós achamos mais coerente, então, fazer uma divisão. 10 horas, ou seja, 10 períodos, vocês trabalharão em sala de aula, e o restante, as outras 10 horas, então, vocês podem complementar com outras atividades, tá? Que outras atividades essas? Né? Atividades em que requeiram a presença do professor, né? Reunião pedagógica, sábados letivos, atividades extracurriculares, atividades de turno inverso, projetos interdisciplinares, festividades, enfim, atividades em que o professor, então, precisa planejar, precisa organizar, estar junto, tá? Então, essas atividades complementares, então, podem totalizar 10 horas, não mais que 10 horas, no máximo 10 horas, certo? Então, assim, vocês não podem ter 11 horas, nem 12 horas dessas outras atividades para cumprir as 20 de estágio, tá? Porque, no mínimo, são 10 horas em sala de aula. Bem, vocês têm a possibilidade de trabalhar mais de 10 horas em sala de aula? Não tem problema, pode, tá? E aí diminui, obviamente, lá do número das atividades complementares, tá? Então, só para ficar claro para vocês, em sala de aula, vocês têm que fazer no mínimo 10 horas, certo? E as atividades complementares, então, vão complementar essa carga horária que faltaria, então, para totalizar essas 20 horas, ok? Então, essa carga horária ali, vocês vão colocar qual é a carga horária que vocês vão planejar, no caso, 10 períodos semanais, ou 11, ou 12, enfim. E no caso das escolas estaduais, o trimestre, né? Possivelmente primeiro trimestre, se for avançar no segundo trimestre, vocês colocam, né? Primeiro e segundo, enfim. No caso de ser alguma escola do município que trabalhe bimestralmente, vocês podem colocar, né? Ou se for os IFES, né? Que costumam trabalhar por semestre, aí eles vão colocar primeiro semestre, ok? Bom, esse segundo item que aparece nesse planejamento amplo, que também é a mesma coisa que vai aparecer no planejamento, no plano de aula que vocês têm que elaborar, tá? São as competências e habilidades. Bom,
Aqui eu acho que a gente tem que prestar bastante atenção, porque muitos planos de aula que vieram no estágio 2 foram planos de aula em que não tinha habilidades e competências. Né? Eram planos de aula em que tinha objetivos gerais e objetivos específicos. Né? Aconteceu que alguns alunos, talvez por uma forma equivocada, não sei exatamente por quê, mas utilizaram outro modelo de plano de aula, que não foi o modelo de plano de aula que eu disponibilizei. Né? E eu frisei para vocês, gente, desde o início, eu estou batendo na tecla, né? Nós estamos aqui, não somente eu, mas a equipe pedagógica do curso, a gente está chamando bastante atenção para essa realidade, né, do currículo por competências, porque essa é a realidade do ensino no Brasil hoje. Tá? Nós estamos iniciando uma reforma do ensino médio, e essa reforma do ensino, nós que eu digo, né, o Rio Grande do Sul, o estado do Rio Grande do Sul e o nosso país, né, está no momento de transição, né, nesse novo modelo de ensino médio, em que o currículo, ele é um currículo por competências, certo? Então, é uma realidade que a gente não pode se eximir, a gente não pode fugir, a gente tem que entender como isso funciona e como que isso incide em sala de aula, porque incide diretamente, né? Não é apenas uma nova forma de organizar um currículo, que ela é simplesmente a burocrática, ou então que serve apenas para ter um documento, né, esquecido lá na sala da direção ou na sala da coordenação pedagógica. Não, na verdade é uma forma de perceber e de exercer a atividade docente e que tem exige toda uma readequação, inclusive de metodologia, né, de avaliação, de tudo, né, da gente perceber como se dá esse novo processo, né, educacional. Bom, então, eu já tinha disponibilizado para vocês a BNCC, né, em outro momento. Estou disponibilizando de novo, que é para que vocês possam olhar esse documento, né, que vocês leiam esse documento. Né. Eu acho que é super importante, principalmente ali onde vai trazer, né, as explicações, né, o que são as competências, como que elas incidem, então, no ensino, e principalmente, né, a parte onde vai falar ali, que toca a nós, né, especificamente, que é as ciências humanas, tá? Então, acho que a gente não pode começar um planejamento sem conhecer, né, esse documento, que é um documento que está pautando, né, a nossa atividade. Bom, e as competências, elas vão... Porque esse currículo por competências não é um currículo que vai normatizar, né, vai dar um parâmetro, assim, dos conteúdos específicos que a gente vai trabalhar, né? Esse currículo, ele vai nos oferecer as competências que nós precisamos desenvolver, né? Trabalhar com os nossos estudantes, né? Bom, então, a gente não tem mais objetivos gerais e nem objetivos específicos. Nós temos habilidades e competências. Bom, então, algumas escolas podem já ter agora, no início do ano, né, organizado, né, essas competências e habilidades a partir da BNCC. Mas esse é um movimento que durante o ano será feito nas escolas, né? As escolas piloto já estão vindo nessa caminhada, algumas já fizeram os estudos, outras ainda estão fazendo, mas essa é uma realidade que as escolas no Rio Grande do Sul vão passar durante esse ano, né? E possivelmente não se estanque nesse ano, esses estudos eles podem ainda seguir, né? Até que a compreensão fique suficientemente clara. Mas a ideia, assim, é que o currículo, né, nas escolas, eles vão passar por uma nova readequação, né? E essa adequação vai aparecer, então, as competências e habilidades que estão ali na BNCC, tá? Então, o que vocês vão colocar aqui nesse segundo item? Quais são as competências e habilidades que vocês vão trabalhar com os alunos? Bom, aí vocês podem me dizer, professora,
mas a escola em que eu estou estagiando ainda não está trabalhando com competências e habilidades de acordo com a BNCC. Bom, ok, mas essa escola, ela deve estar trabalhando a partir de competências e habilidades que foram disponibilizadas pelo governo do estado. Documento que teve um documento em 2017, depois teve um outro documento que se chama também Referencial Gaúcho, né, para a educação. Então, ali nesses documentos estão pautadas também competências e habilidades, né? Bem, sugiro que vocês trabalhem os planos de aula de vocês de acordo com a BNCC, tá? E vocês vão levar esse planejamento amplo para o professor de filosofia que está cedendo espaço para vocês. E vocês vão perguntar se existe algum impedimento, né, de vocês desenvolver esse planejamento da forma como vocês fizeram. Tá? Então, vocês vão elaborar esse documento, vocês vão postar na tarefa, a gente vai dar um feedback para vocês e vocês vão mostrar este documento para o professor. Porque vocês precisam saber se existe algum impedimento, se a escola diz, não, a gente não quer que vocês trabalhem com essas competências e habilidades da BNCC. A gente quer que vocês trabalhem com as competências e habilidades do Referencial Gaúcho. Tá? O que a escola está trabalhando a partir dos documentos que o governo do estado nos mandou lá nos anos passados. Tá? Bom, aí vocês podem readequar o plano, esse planejamento. Tá? Mas, a princípio, sugiro que vocês façam a partir da BNCC. Por quê? Porque é a partir da BNCC que todas as escolas terão que se adequar a partir deste ano. Ok? Então, espero que tenha ficado entendido essa parte. Bom, de onde vocês vão tirar, aonde que vocês vão achar, então, essas competências e habilidades? Se vocês não leram ainda o documento, né, vocês vão ver, assim, para o ensino médio, né, na parte que fala das competências do ensino médio, ali vão ter 6 competências, né, e para cada competência existe um conjunto de habilidades, né? Algumas competências têm 4 habilidades, outras têm 5, enfim. Então, cada competência tem um conjunto de habilidades correspondentes, tá? Bom, eu postei, né? Tá para vocês postado, mas vocês vão encontrar também na BNCC. E aí eu mostro para vocês aqui a base que eu trago para vocês um exemplo, tá? Aqui, ó, vocês podem ver. Tem 2 competências específicas das ciências humanas, tá? Que eu trouxe aqui. É a competência 1 e a competência 2, tá? Por exemplo, a competência 1, analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial, em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Tá? Essa é a competência número 1 das ciências humanas. Bom, essa competência número 1, ela tem 6 habilidades. Como que eu sei que ela tem 6 habilidades? Bom, nessa segunda lâmina que eu estou mostrando para vocês aqui, vocês podem ver que tem uma nomenclatura das habilidades, tá? Vocês podem ver aqui, a primeira que aparece para vocês aqui é EM 13 CHS 101. Bom, essa sigla, o que ela quer dizer? Tá? É muito importante que vocês entendam, né, o que representa essa sigla das habilidades. EM, de ensino médio, 13, esse número 13 que tem aqui, na verdade, é dizendo que essa habilidade, ela compreende os 3 anos do ensino médio. Então, que ela vai do primeiro ano ao 3º ano do ensino médio. Isso, na prática, quer dizer que nós, professores, podemos trabalhar essa habilidade nos 3 anos do ensino médio, né? Na verdade, vocês vão observar que todas as habilidades das ciências humanas são habilidades a serem desenvolvidas nos 3 anos do ensino médio, tá?
Até porque vocês vão, quando vocês lerem essas habilidades, vocês vão perceber que elas são realmente processuais, né? E que ela não se esgota em uma aula, ou em um trimestre, ou em uma atividade com algum conteúdo, enfim, né? Ela é processual mesmo. Então, a gente pode utilizar exercitar essa mesma habilidade em diversos momentos, né? Tendo como objeto de conhecimento muitos conteúdos aí para que a gente pode utilizar. Tá? Então, esse número 13, que tem depois de ensino médio, representa isso, certo? Que é uma habilidade que pode ser utilizada do primeiro ao terceiro ano do ensino médio. Bom, as letras que estão ali, que sucedem o número, CHS, estão Ciências Humanas e Sociais, tá? E o número final representa o seguinte, então, o número 1 diz que essa habilidade, ela corresponde à competência número 1, certo? E o 01 dizendo que essa é a habilidade número 1, tá? Então, essa habilidade, que é identificar, analisar, comparar diferentes fontes, tarará, então, essa habilidade é a habilidade número 1 da competência 1, tá? Então, é isso que representa essa sigla. Bom, então vocês vão analisar aqui a competência 1, ela possui 6 habilidades, tá? E o que vocês vão fazer? Vocês vão olhar as competências e habilidades que estão ali descritas na BNCC, vão ler aquele documento e vocês vão elencar habilidades e competências que vocês acham que são cabíveis para trabalhar no ano e no trimestre em que vocês vão estagiar. Bom, como que vocês vão escolher isso? Vocês sabem que a escola, ela possui um planejamento, né? Ela possui um planejamento, um plano de ensino, já um planejamento organizado de quais os conteúdos os professores precisam desenvolver em cada trimestre. Bem, claro que no momento que as escolas elas passarem a organizar novamente o seu currículo, esses objetos do conhecimento, uso esse termo porque é o termo, digamos assim, de acordo com a teoria que fundamenta um currículo por habilidades e competências, a gente não chama de conteúdos, a gente chama de objeto do conhecimento, tá? É uma questão de nomenclatura, mas também tem uma fundamentação teórica por trás. Bom, então, esses objetos do conhecimento, esses conteúdos, eles deveriam ser escolhidos de acordo com as competências, ou seja, são as competências e habilidades que vão selecionar os conteúdos a serem trabalhados, tá? Isso é o que deve ser, é o que deve acontecer. No entanto, nesse início de transição, eu sugiro que vocês utilizem um conteúdo que a escola já tem trabalhado, né, para o trimestre e o ano que vocês vão trabalhar. Exemplo, se vocês vão trabalhar no primeiro ano do ensino médio, vocês estarão lá no primeiro trimestre. Talvez cheguem um pouquinho do segundo trimestre, mas vocês vão trabalhar no primeiro trimestre, certo? Então, primeiro trimestre, a gente sabe que em todas as escolas, talvez uma, outra, pode ser que seja diferente, mas difícil, né? A gente sabe que o início do ano, no ensino médio, se estuda a introdução à filosofia, ok? Então, o que vocês vão fazer? De acordo, né, com essa ideia de introdução à filosofia, vocês vão identificar quais são as competências e habilidades que vocês acham que casam com esse objeto do conhecimento, tá? Isso é por agora, gente, porque a gente está nesse momento de transição. Por quê? Depois que as escolas fizerem os seus estudos, depois que as escolas se reorganizarem, organizarem novamente o seu currículo, né? Possivelmente tenha alterações, né? Mas a gente precisa iniciar o nosso trabalho de alguma forma, né? Então, estou sugerindo que vocês façam assim, tá? Vejam qual é o conteúdo que a escola está pedindo para trabalhar e, a partir do conteúdo, vocês vão elencar as competências e as habilidades. E ali, naquele item, o segundo item, então, dos objetivos da aprendizagem, competências e habilidades, vocês vão elencar,
tá? Vocês não precisam colocar por extenso todas as habilidades. Vocês podem colocar apenas o código dela, tá? Não precisa elencar, botar por escrito, senão vai ficar um texto bem grande, tá? Vocês podem usar apenas o código dela ali, tá? Bom, o terceiro ponto, então, que são os conteúdos, né, os conhecimentos, o tema ou o objeto do conhecimento. Então, vocês vão colocar pontualmente. Não é fazer uma descrição, não é fazer uma justificativa, não. Vocês vão apenas pontuar ali qual é o conteúdo que vocês vão trabalhar. Da onde que vocês vão tirar isso? Do planejamento da escola, aquele que vocês postaram junto com o relatório no ano passado. O que a escola diz? Qual é o conteúdo que a escola pede para trabalhar no trimestre, no ano que vocês vão estagiar? Então, é aquele conteúdo que vai aparecer ali, tá? No ponto 3. No ponto 4, o que vocês vão colocar? Os recursos que estão disponíveis na escola e os recursos que vocês pretendem utilizar, tá, gente? É simples e objetivo. Não é um texto elaborado, não. Quais são os recursos? A escola tem kit multimídia, lousa digital, quadro negro, a biblioteca tem... Né? Então, vocês vão descrever quais são os recursos disponíveis que vocês podem utilizar, então, nas aulas de vocês. Avaliação e acompanhamento da aprendizagem. Bem, esse quinto item aqui diz respeito a como vocês vão acompanhar o aprendizado do aluno de vocês, tá? De que forma vocês vão fazer esse acompanhamento, né? Bom, uma coisa que vocês devem colocar, vocês devem prever, é uma atividade diagnóstica, tá? E já sugiro que a primeira aula de vocês, né, tenha como intenção, né, esse diagnóstico, né? Ou seja, vocês precisam, então, conhecer o aluno de vocês, do que eles são capazes, o que eles podem, o que eles não podem, o que eles conseguem fazer e quem são eles, tá? Então, acho que é muito importante um primeiro contato, né, com os estudantes, ter esse diagnóstico, né? Não só do perfil cognitivo do aluno, mas também de quem é esse sujeito, né? Quem está ali na aula. Então, isso nos ajuda muito também para os planejamentos e para as reelaborações e readequações que a gente precisa fazer, então, para os nossos planejamentos. Bom, isso também vai nos ajudar, né, a entender como a gente vai fazer para acompanhar o aprendizado desse estudante, né? Porque se tu tem uma pessoa que não sabe nada de filosofia, não entende nada de filosofia, nunca ouviu falar de filosofia, e daqui a pouco lá no final da aula de vocês, ele tem dificuldade, mas ele já avançou, ele teve avanços. Bom, então vocês podem avaliar como positiva essa experiência, como um aprendizado, houve aprendizado, porque ele partiu de um ponto em que não tinha a menor ideia, e daqui a pouco ele está num ponto que ele apresenta ainda algumas dificuldades para compreender, no entanto, ele demonstra avanço, demonstra algum conhecimento. Então, vocês não podem dizer que esse aluno ele é insuficiente, que esse aluno ele não entendeu nada, que esse aluno ele... né? Não, que a gente consegue perceber um avanço, uma crescente, ok? Então, como que vocês vão fazer esse acompanhamento processual dos alunos de vocês? Como vocês pretendem avaliar? Certo? Então, eu quero que vocês coloquem aqui também. Vocês vão fazer o quê? Aula a aula, vocês vão utilizar trabalhos, questões, vão utilizar trabalhos, provas, como? Né? Sem esquecer que toda a avaliação mais formal que a gente fizer, ela não pode estar distanciada das competências e habilidades que a gente está trabalhando, né? Por quê? Como eu estou sempre falando assim para vocês, por exemplo, se a gente está trabalhando uma habilidade que requer, que exige do aluno relacionar e contextualizar, né? Fica
extremamente incoerente a gente avaliar por prova conceitual, em que a gente vai pedir ali que o aluno esteja reproduzindo um conceito, uma ideia, né, decorada. É totalmente incoerente, né? Porque se tu trabalhou durante o tempo, né, exigindo que aquele estudante estabelecesse relações, que ele conseguisse, então, contextualizar, conseguisse relacionar aquilo que está sendo estudado com a sua vida, com outros conhecimentos, né? Com as situações do seu cotidiano, com o país, com o mundo, né? Mas, quando chega no momento de uma avaliação, a gente vai perguntar coisas bem fechadas, assim, bem conceituais, em que a pessoa tem que ter lido e decorado, por exemplo. Tá? Então, não faz sentido, nenhum sentido, porque é uma avaliação que não corresponde com aquilo que se fez ou que se pretendeu fazer, tá? Então, são todas coisas que a gente sempre tem que ter em mente no momento de pensar um planejamento e colocar esse planejamento em prática e depois fazer a avaliação, nossa avaliação, né? Avaliação se a gente conseguiu ou não conseguiu, né, desenvolver aquilo que a gente espera, mas também no momento de avaliar o estudante. Bom, e também a gente não pode esquecer, né, no momento de fazer esse planejamento mais amplo, de procurar saber se na turma em que a gente vai trabalhar possui, então, algum aluno com deficiência, que deficiência é, né, quais são as alternativas que a gente pode utilizar, né, para incluir esse estudante naquilo que a gente pretende desenvolver. Tá? E qual é a concepção avaliativa da escola? Tá? Bom, a gente sabe que muitas escolas aqui no Rio Grande do Sul, do estado, trabalhavam com parecer, né? Trabalhavam com conceito, o CSA, CPA, CRA. Pouquíssimas escolas trabalhavam com nota, tá? Era por menção. Bem, me parece que tem muitas escolas agora, o governo do estado, ele está, algumas modificações estão vindo também, relacionadas à expressão do resultado, né, avaliativo, né. Então, solicito que vocês conversem com a coordenação pedagógica, né, e vejam se a escola de vocês sofre alteração ou não sofre alteração no que diz respeito à expressão dos resultados, ou seja, se ela voltou a ser nota ou se ela segue sendo por menção, tá? Então, isso aí vocês têm que saber, certo? Depois, o sexto item desse nosso planejamento amplo seria um cronograma. Mas, gente, é um cronograma que não precisa colocar data, porque, obviamente, vocês não sabem, né, agora a data, mas que vocês precisam prever, né? São 10 aulas. Então, vocês vão colocar ali, a primeira aula eu vou trabalhar isso, a segunda isso, né? Vocês vão colocar, vão distribuir, né, o que vocês pretendem trabalhar de forma bem sucinta, bem objetiva, aula a aula, sem esquecer. Se vocês vão fazer avaliação, seja um trabalho, seja prova, né? Lembrando, avaliação não precisa ser prova, né? Principalmente porque um currículo por habilidades e competências, ele também nos abre a possibilidade, né, de fazer muitos tipos de avaliação. Mas tudo bem, de repente a escola parceira, ela pede para o professor, né, mais ou menos um padrão avaliativo. A gente quer que vocês trabalhem com 2 trabalhos e uma prova, ou 2 provas e um trabalho, ou, enfim, né? Então, tudo bem, né? Pode seguir, né? Embora vocês possam também ter em conversa, né, com o professor parceiro, pensar em outras formas de avaliar. No entanto, vocês não podem esquecer de prever dentro do planejamento de vocês, dessa distribuição cronológica, né, do planejamento de vocês, as avaliações. O 7º ponto, então, eu peço que vocês coloquem referências, tá? Ou seja, de onde vocês pretendem tirar o material que vocês vão utilizar com os alunos? São livros didáticos, livros de filosofia, tá? Então, ali vocês vão colocar referências que têm à disposição de vocês de material a ser utilizado, então, para esses planejamentos, ok? Então, é isso que vocês vão colocar ali. Bom, gente,
Eu coloquei um lembrete bem no final, tá? Que diz o seguinte, que o planejamento ele é flexível e pode, ou seja, ele deve sofrer alterações conforme o professor percebe a necessidade, e sendo assim, esse planejamento global, esse planejamento amplo, ele pode ser revisto, especialmente nos pontos 4, 5 e 6, tá? Em diante, no 7. Então, assim, ó, esse planejamento amplo que eu estou pedindo para vocês fazer, ele vai servir como uma bússola para vocês se organizarem durante esse estágio. Ele vai sofrer alterações, vocês vão ver que esse documento que vocês vão postar na tarefa do módulo 2 não vai ser o documento que vocês vão acrescentar lá no relatório no final, ele já vai ter sofrido alterações. Porque esse documento, vocês vão mexer nele muitas vezes, tá? E não tem problema nenhum. É isso, planejamento é isso, é a gente se adequar às situações, né, vão acontecendo e a gente vai se readequando conforme as situações vão se dando. Mas é importante que a gente tenha um lugar, um espaço em que a gente possa ter essa visualização geral do que a gente vai fazer. Isso é a organização, tá? Então, isso é bastante importante para que vocês não tenham, assim, de repente, cometam alguns erros que são bem comuns de acontecer nesse momento, que é de planejar, aula, mas não consegue ter um fim, né? Faz coisa, mas não consegue concluir, né? Ou faz muitas coisas, mas não consegue avaliar, né? Ou então começa de uma forma e vai para outra forma diferente, né? Vai mudando o percurso. Então, para que a gente consiga ter uma organização e um foco, né? É importante que vocês tenham essa organização mais panorâmica, mesmo que ela sofra alterações, porque ela vai sofrer alterações, tá? Mas que vocês consigam ter uma previsão. Isso é muito importante, tá? Principalmente para quem não deu aula, quem está aprendendo neste momento a trabalhar, né, na atividade docente. Então, esse planejamento assim, mais amplo é bem importante. Depois disso, vocês vão planejar a aula 1, a aula 2 e a aula 3, que é o tema, então, do nosso próximo módulo e da nossa próxima videoaula. Tá bem? Então, encerramos por aqui e mantemos contato. Até mais.